Olá, boa tarde. Estamos iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje nós teremos uma entrevista com a Fátima Luiza Giro, diretora do ensino da Fiesp, e ela vai comentar capítulos do livro Nos Domínios da Mediunidade, um livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito do André Luiz, aquele do nosso lar. Vocês lembram, não é verdade? E temos hoje a pintura mediúnica. Vocês estão vendo o cenário, estão vendo a Juvita Maria da Costa, que nos brindará com mais uma tela mediúnica. Tudo bem, Juvita? Tudo bem, graças a Deus. Agradeço pelo Já estávamos convite, com saudades, viu? E agradeço pelo convite e me preparei para isso. Que bom, que bom, que bom. Eu sinto que você está sempre preparado. Em todo caso, você quer se preparar um pouco mais, não é? Porque ela é muito disciplinada, uma médium daquelas que todos nós que conhecemos Centro Espíritas recomendamos, porque realmente a disciplina é muito importante na mediunidade. Então, nesse instante, vamos encontrar a Fátima Giro no outro lado do estúdio para essa entrevista, enquanto a Juvita fica aqui com seus pincéis, obrigada, com a sua tela, tá bom? Vou esperar ela colocar a tela até aqui já. E nós vamos começar. Já estamos com Fátima Luiza Giro, que é diretora da área de ensino da Federação, e hoje ela vai iniciar uma série de comentários sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade. Boa tarde, Fátima, tudo bem? Boa tarde, Silvia, tudo bem? Boa tarde aos seus telespectadores. É sempre uma honra e uma satisfação imensa estar falando aqui com você neste momento sobre a doutrina dos espíritos. Muito obrigada, Fátima. Nossos telespectadores já te conhecem, sabem que você explica muito bem, não é? E vai assim no cerne da questão. Eles chegaram a comentar aquela pequena aula que você deu aqui, né? Quando você explicou o perispírito, mostrou aqueles bonequinhos, eles entenderam perfeitamente. Então vamos começar na obra de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Esse capítulo do livro chama-se Socorro Espiritual. Você poderia falar sobre esse capítulo? São historinhas, né, Fátima? Silvia, nós entendemos, a partir do momento que nós começamos a estudar a doutrina dos espíritos, Silvia, que os livros do André Luiz, psicografado pelo nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, são situações fantásticas, de forma bastante prática, para nós acompanharmos o estudo do livro dos médios, todas as modalidades de mediunidade. Os livros nos trazem histórias fantásticas, que nós passamos a entender a mediunidade de uma forma mais tranquila. E esse capítulo 7º do livro Domínios da Mediunidade fala sobre esse tema que você está abordando, de uma situação em que um dos cônjuges, né, ele trata do Libório e da Sara. Libório e a Sara são casados. Um casal. E a Sara permanece no corpo físico. Mas tamanha era a necessidade de ambos, né? Porque eles praticamente tinham uma possessão um com o outro, né? Entre o casal? Entre a alma de ambos, né? Sim. Porque nós aprendemos na mediunidade que nós poderemos obsediar tanto os encarnados como os encarnados, se nós não nos espiritualizarmos, se nós não crescermos certo, em amor e sabedoria. Certo. Então, às vezes nós falamos que gostamos da pessoa, ficamos ali no pé dela, cuidando da respiração dela, com aqueles 1000 cuidados, né, Silvia? Dizemos que temos atenção com a criatura, que estamos nos preocupando com ela, quando na realidade é um domínio excessivo em relação à criatura. Às vezes o marido, às vezes o filho, às vezes a esposa. Nós temos que crescer espiritualmente, né, um com os outros, conviver,
permutar exemplos, né, de acordo com o crescimento espiritual de um e de outro, mas não entender que o outro está sob o nosso domínio. Certo, foi justamente muito bom. isso que aconteceu com a Sara e o Libório. Sara e Libório. Isso, o Libório desencarna e vai lá para a espiritualidade. Então ele desencarnou primeiro. Isso. Por que nós falamos que foi para a espiritualidade, entre aspas? Porque nós sabemos que, de acordo com a materialização, quando a criatura desencarna, é o patamar, a sintonia em que ela se localizará. Então, a criatura, quanto mais materializada, mais apegada aos bens materiais, mais apegada à terra, vai ficar próximo justamente das criaturas que ficaram encarnadas. Fica na terra mesmo. É o lar, é o Ah. trabalho. Então, o Libório, por exemplo, ele desencarnou, mas a Sara precisava tanto dele, que continuou nessa simbiose. Né? E ele sugava todos os fluidos dela, porque nós sabemos Porque que ela estava encarnada, né? Isso. Então ele sugava os fluidos dela do corpo carnal, no caso. Porque nós, quando estamos encarnados, nós temos o fluido vital. Sim. E quando desencarnamos, esse fluido vital, ele fica junto com o corpo, vai se decompor, né? Fica por volta de 40 dias até a decomposição. Por isso que nós temos que orar e vigiar no nosso dia a dia, porque se nós somos criaturas voltados à situação terráquea, aos nossos instintos ainda primitivos, nós somos joguetes das forças do mal, ou seja, todos aqueles espíritos que são vampiros, né, que querem sugar o fluido vital, lá no cemitério o André Luiz conta muito nos seus livros sobre essa situação, que muitas vezes, por exemplo, ele conta um fato que a criatura desencarnou e está no cemitério. E os vampirescos, os desencarnados, que ainda não entendem nada de espiritualidade, eles estão ali sugando todo o fluido vital. E a criatura que está desencarnada, ela sofre tanto, porque ela é uma criatura muito materializada, ela sente essa situação, que ela ainda está viva para ela, mas ela está desencarnada. Porque enquanto não transforma, todo aquele fluido vital não sai, não fica ali na terra, e no caso dessa criatura específica, ela estava sendo vampirizada pelos espíritos zombeteiros, aqueles que ainda não entenderam nada da espiritualidade. Chega a equipe espiritual, na qual André Luiz está trabalhando, e diz: vocês não poderiam socorrê-lo no caso? E aí a equipe, que é o dirigente, diz: olha, nós não poderemos socorrer, porque se nós socorrermos, ele vai ficar desvinculado dessa situação e vai atrapalhar a criancinha, a família que está lá na casa. Então, para que ele não atrapalhe... Isso no caso do Libório? Não, em outro caso. Em outro caso. Porque nós estamos estendendo... Para o fato de a pessoa vampirismo, desencarnar e continuar seu espírito na Terra. Nós estamos... Porque os casos do André Luiz, Silvia, eles se interligam, né? Se interligam, né? É verdade. Então, como nós estamos falando de fluido vital, e o fluido vital quem tem? É o encarnado. Então, por isso que quando existe aquelas situações de assistência espiritual, que nós temos a assistência sobre a psicofonia, que o médium utiliza o seu corpo físico justamente para aquela entidade desencarnada, ela vem e se manifesta. Ela utiliza o fluido vital do médium para que naquele momento em que ela recebe o fluido vital, ela se sente como uma criatura encarnada, dá a mensagem dela, da insatisfação, do sofrimento, da tristeza dela. Para nós verificarmos que o desencarnado, ele não tem esse fluido vital que o encarnado tem, porque faz parte de uma força nervosa
que é o ectoplasma. Puxa vida, hein? Então, Silvia, então essa criatura que está lá no cemitério, então o André Luiz, com a sua equipe, diz que não pode livrá-lo daquela situação que ela está sendo vampirizada, porque senão ela vai sair dali e vai atrapalhar no lar. Então é melhor que ela fique ali, mesmo porque ela não propiciou uma situação adequada para ela, para que ela fosse libertada. Então, a justiça de Deus sempre é em primeiro lugar, né, Silvia? Puxa vida, né? Então, voltando... Deus é misericordioso. Tô louca para saber da história da Sara e o Libório. Não, é porque é bom nós explicarmos sobre tem que explicar o fenômeno. a utilidade do fluido vital, eu né, acho Silvia? importante. Por isso que eu fui lá nessa outra situação. Entendi, claro. O que acontece com a Sara? Então, a Sara... Ela não se conforma que o marido morreu, é isso? É, isso. Desencarnou. E também não é bem assim, sabe, Silvia? Existem casos no nosso dia a dia que existe, às vezes, uma obsessão entre o marido e a mulher, entre a mulher e o marido. A mulher apanha. Nossa, não tem é? casos, E, no entanto, não consegue se libertar do dito cujo. Por que será? Aí o André Luiz também explica em vários livros, inclusive lá no Nosso Lar ele conta um caso assim, que se fosse tentar desligar a obsessão um do outro, que seria perigoso e levaria a pessoa à morte, porque a obsessão é tamanha, é tão profunda, tal qual a enxertia de uma planta. Então existem casos tão profundos, tão arraigados, Silvia, que é o caso do Libório e da Sara. Ele não entra no mérito se os dois se combinavam, mas quando nós aprendemos a espiritualidade de forma elevada, nós não ficamos vinculados no outro, porque cada individualidade é única. Nós utilizamos a companhia um do outro para crescer, para permutar ensinos, para permutar experiências, mas a experiência sua é a sua e a minha é a minha. Nós não podemos o quê? Ter vínculos de dependência. E domínio também, no caso, né? Foi o que aconteceu com a Sara e com o Libório. Existia essa dominação, né? Então, talvez não precisa ser positivo, às vezes até negativo. O caso que nós falamos do marido e da mulher que não se combinam. Mas existe o quê? Uma necessidade daquele tipo de energia. A pessoa passa, Silvia, a depender daquela energia. Impressionante, né? Então como já funciona. Não ia ser aquele amor verdadeiro. Não. É uma paixão, é uma um vício, dependência. É um vício. É uma dependência, né? Uma dependência. Não tem gente que vive aí utilizando droga e parece que está no mar de felicidade, e, no entanto, nós sabemos que é uma perdição. É verdade. Também na faixa espiritual acontece assim, né, Silvia? Então, o que ocorre? Ela já está praticamente acabada, a Sara. Então a Sara ficou mal? Ficou mal, ela entrou em desequilíbrio, entrou numa depressão profunda. Nós sabemos que em caso de depressão, as criaturas ficam acamadas, não têm força para nada. Não querem sair de casa. Isso, né? E aí já vai desenvolvendo outras doenças, porque uma situação é ligada à outra. E o que ocorre? Aí ela, à noite, né? Ambos se encontram. Ambos se encontram. Durante o desdobramento dela. Isso, porque é assim que ela dorme, ela é desligada. Nós sabemos que ao dormir, nós vamos fazer aquilo que temos vontade, né? Porque se aos olhos das criaturas nós não temos coragem, à noite o espírito não fala para onde ele vai, porque ninguém enxerga, né? E aí o que acontece? Existia essa situação parasitária. Mora dizer, ninguém enxerga, porque o André Luiz estava vendo tudo. Isso, o André Luiz estava vendo tudo. Vê com o espírito e conta pra gente através do Chico Xavier, né? Isso. Nossa. Então, Silvia, o que ocorre? Então, a equipe espiritual vai cuidar desse caso, né? Porque via-se que ele estava ali não aproveitando a desencarnação, porque ele estava atrapalhando a Sara.
E aí, o que ocorre? Existe esse socorro espiritual, onde eles atendem o Libório, tenta encaminhar o Libório para a situação adequada e também tenta fazer com que a Sara entenda. Mas nós sabemos que o verdadeiro entendimento e a verdadeira cura é através das assistências espirituais, através do estudo da doutrina, né? Mas é uma situação muito bonita para nós entendermos e aprendermos, para nós não ficarmos nessa dependência um do outro, né? Porque cada um de nós... Que é uma dependência doentia, no caso. Uma dependência né? doentia. Porque no fim... Acho que toda dependência é doentia, né? Toda dependência é doentia, porque se nós observarmos, cada um de nós tem um papel na Terra, né? Nós nos utilizamos daquela função, hora de mãe, hora de filho, hora de marido, mas tudo com a finalidade única de crescer espiritualmente e de compartilharmos a nossa paciência, a nossa tolerância, a humildade. Por isso que cada um de nós tem uma função, né? Um dia nós somos mãe, outro dia somos filhos e assim por diante. Não, mas que bonito, né? A gente saber que existe esse socorro na espiritualidade, Isso, que ninguém é desamparado, não é? Verdade. E em que momento o plano espiritual pôde agir sobre eles? No caso, ela vem a desencarnar ou não? Não, a Silvia, Sara? no caso, a Sara, ela foi levada para um centro espírita, né? Em busca de socorro. E à noite é que a situação se planifica, né? Ela se concretiza, porque a Sara, à noite, ela se desdobra, né? Nós sabemos que o desdobramento, ela poderá acontecer durante o dia, através do procedimento do magnetismo, mas não no caso da Sara. O magnetismo geralmente é para médiums que está a trabalho, a estudo. No caso, por exemplo, no capítulo 11 desse próprio livro, Domínios da Mediunidade, nós vimos a figura do Castro, onde ele se desdobra para ir visitar o amigo Oliveira que desencarnou, que ele participava do centro espírita. Durante o trabalho mediúnico. Isso, então... É um desdobramento que esse médium encarnado participa. Ou melhor, fora do momento do sono, sem ser à noite. Isso, porque ele se desdobrou através do magnetismo. Né? O dirigente espiritual coloca a mão nele e ali com o magnetismo ele consegue se desdobrar. O corpo fica e o perispírito se desloca, se desdobra. Né? No capítulo 11 desse livro ele trata. Nos domínios da mediunidade. Nos domínios da mediunidade. E a Sara não precisou disso porque ela desdobrou naturalmente durante o sono, porque ela já fazia isso antes, né? Então foi o momento que o plano espiritual aproveitou, vamos assim dizer, para cuidar desse caso. Então, durante a noite, como é comum ela desdobrar porque ela vai dormir, então eles socorreram-na, né? Tanto ela quanto ele, porque ele também não estava tendo a vida adequada, o ritual adequado dele de espírito desencarnado. Então ele estava fazendo uma vampirização sem entendimento, então. Sem entendimento. Da própria mulher. Pois né? Olha como é importante nós estudarmos a doutrina. É uma ignorância, né, Silvia? Ele estava achando que estava fazendo uma boa coisa ali com ela. Toda vez que ela pensava nele, ele vinha e vampirizava todos os fluidos dela, né? Ou seja, quando a criatura desencarna, ela tem que ir para o mundo espiritual, né? Certo. Nós temos que ter a companhia dos bons momentos que tivemos no passado, através de uma prece, através dessas lembranças boas, mas não ficar chamando o desencarnado. Agora você tocou num assunto que nós temos muitas perguntas. Há pessoas que têm medo dessa ligação com o desencarnado e acabam não fazendo preces para o desencarnado, porque diz que chama e tal. A prece é diferente, né? É diferente. Quando você pede uma ajuda para aquele determinado espírito que desencarnou, é bem diferente do que você querer a companhia, não é? Isso. Então, aprendemos na doutrina que você nunca pode ficar lembrando dos momentos de amargura daquela criatura que desencarnou, lembrando como ela sofreu, coitada, porque faz com que ela continue sofrendo. Lembrando desse sofrimento, né?
E também não ficarmos maldizendo, né? Colocando, lembrando aqueles falando momentos... mal da pessoa. Isso. Se nem em vida a gente deve falar mal, ser maledicente, imagine depois que desencarnou. É né? verdade. O André Luiz também conta uma história lá no livro Missionários da Luz, que tinha certa feita um rapaz que falava mal lá do colega, e quando ele dorme, adivinha quem vai lá acertar as contas com ele? Daquela criatura que ele estava falando mal. E ele era um médium, ele tinha, à noite, o correto seria ele dormir e sair a trabalho. E aí ele não chega lá no trabalho. E aí a equipe vai lá até onde ele morava para ver o que aconteceu. E ele estava lá escondido, lá, adormecido com medo da entidade que ele havia praticado a maledicência. Tinha falado mal da criatura e ele estava ali para se vingar. E aí a equipe do trabalho chega e vê que ele está ali numa situação amargurada, com medo da entidade que ele havia falado mal. Então, olha lá, tá vendo? Então André Luiz, por isso que tem que andar na linha aqui, né? Porque por isso que o André Luiz... A vida espiritual fica bem melhor também, Então, Silvia, existe esse tipo de situação mesmo. Aí a pessoa diz que está obsediada, que são os obsessores, mas a pessoa não toma cuidado com a sua conduta de verdadeiro cristão, né? Verdade. Então, a prece, quando a pessoa desencarna, poderá fazer sim, né? Lembrando de quando a pessoa estava no momento bom, aquilo de bondade que ela fez. Porque é impossível, por mais que uma pessoa falhe um dia, os fatos positivos que ela praticou são inumeráveis, são muito mais volumosos, né? Então, importante lembrar do que fez de bem, né? Para o próximo. Fazer prece, Silvia, não estabelece sintonia de forma negativa com o desencarnado. Certo. Ao contrário, nós vamos enriquecê-lo de energia, de paz, de luz, e ele vai realmente aprender, principalmente quando o evangelho no lar nós fazemos, aí ele aprende muito bem e vai realmente se localizar naquela região que ele precisa para continuar crescendo. E muito não ficar em casa. Ficar em casa são situações que a dependência provoca através do link, né, através da sintonia mental, que nem a Sara e o Libório. Não é? Então, você disse que a Sara foi levada a um centro espírita, né? Isso. Então, lembrando que aqui na Federação, nós temos uma assistência espiritual especializada para os casos de desencarne, que é o consolo, né? Isso. E quando um parente perde... Não perde, a gente sabe que não perde, isso, mas que ainda acha que perdeu e que está desesperado e tal. Então, essa assistência espiritual cuida dos dois, cuida do familiar e daquele que desencarnou. Então, dá uma paz muito grande, né? Porque esse cuidado que você diz que o plano espiritual, esse socorro espiritual que você se referiu, né? Isso. Muito Silvia, importante. É muito importante realmente esse programa, né? E outras situações, as escolas que a Federação traz, as assistências espirituais, porque grande parte da humanidade ainda, Silvia, vive com os atrativos da Terra tão somente. A criatura não se compenetra de que ela é um espírito imortal, que ela está aqui na Terra em busca do seu crescimento espiritual, que não adianta ela ficar fugindo da tarefa. Todos nós temos uma tarefa em buscar o conhecimento e ajudar uns aos outros, pois a finalidade todas nossas é o crescimento. E para crescer, precisamos passar para o outro plano, que é justamente o desencarne, que grande parte ainda tem medo, grande parte ainda não entendeu, né? Igual aconteceu com a Sara e o Libório, né? Ela continuou com essa dependência tal qual se ainda estivesse encarnados. Eu acho que existem muitos casos, a gente vê na internet pessoas que fazem palestras lindas e tal, e, no entanto, eles não acreditam que existe uma outra vida. Acham que só existe esta vida. Isso. Eu vi agora essa semana ainda na internet, uma pessoa fez uma palestra tão bonita, sabe? Sim. Com tantos esclarecimentos, mas
que realmente ela falou que gostaria muito de acreditar que existe uma outra vida, que se você vem com um problema físico, é porque foi uma programação, como nós acreditamos. Ela falou que é muito bom para quem acredita, mas ele não acredita. Eu fiquei com tanta pena. Porque realmente o Espiritismo é o consolador. E é Jesus, né? Com a sua equipe da verdade, explicando realmente os ensinamentos. Verdade. E aí, esse querido médium Chico Xavier, né? Tão disciplinado, tão bondoso, recebeu toda essa informação que, na verdade, vem bater, né? Com todo o ensinamento da codificação. Mas, Fátima, estão me avisando que a gente precisa fazer um pequeno intervalo. Sim. Mas nós voltamos já para falar sobre a possessão. Ok, tá bom? Silvia, ok. Um minutinho só, já estaremos de volta. Caros amigos telespectadores da TV Aberta, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que apresenta o programa Um Sentido para a Sua Vida, tem muitas novidades para você. Agora vamos apresentar o programa no formato que vocês estão acostumados a assistir, com palestras, entrevistas, pintura mediúnica, depoimentos e comentários de filmes sobre fenômenos mediúnicos, todos na sexta-feira, às 14 horas, com reprise aos domingos, às 16 horas. Mas a grande novidade para você, que é de centro espírita, que precisa ter uma sala de aula para os seus alunos, poderá assistir às 8 horas da manhã no sábado e também com reprise às 11 horas da noite na quarta-feira. Nossa intenção é divulgar o verdadeiro espiritismo para todo o Brasil e para o mundo, através da tvaberta.tv.br, online para você. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje com Fátima Luiza Giro, falando sobre capítulos do livro Nos Domínios da Mediunidade. Agora, nessa segunda etapa, nós vamos falar sobre a possessão. É um dos capítulos do livro também, que você poderia contar para nós. A Fátima conhece muitas histórias, eu sei que vocês gostam. Tem uma outra historinha aí sobre possessão, tem? Sim. Vamos lá. Silvia, vou aproveitar dizer que eu estudei esses livros do André Luiz, porque bastante tempo eu coloquei as aulas do CDM em salas de aula, né? E para você conseguir dar aula no CDM, você precisa ler muito André Luiz. E eu me apaixonei por todas as histórias do Domínios da Mediunidade, e outros tantos livros, que não vou falar agora, porque senão... depois nós vamos comentar os outros, então, vamos chegar lá. E lá. aí o capítulo 9, que é a possessão, trata-se de uma situação em que dois irmãos, e um é médico, e esse que é médico, ele se apaixona pela esposa, cunhada, né, que é a cunhada dele, que é a mulher do marido do irmão dele, né? Que ele faz? Diante desse egoísmo, ele consegue, ao longo do tempo, ministrar veneno para o irmão ir embora e deixar o caminho livre para ele, né? E ele consegue fazer isso. E é muito então ele mata o irmão. Mata envenena. O irmão. O irmão envenenado desencarna, deixa o caminho livre para o irmão, né? E o que acontece? Para nós verificarmos que a situação não acaba aqui na Terra. Tem criaturas que vivem aí, né, na exuberância dos atrativos terrenos, né, achando que a vida tem que ser vivida na maior intensidade, porque pode dormir e não acordar mais. As pessoas se esquecem que são espíritos imortais e que irão continuar sim, né, de acordo com as suas tendências, de acordo com seus pensamentos. E o que acontece com o irmão, né? O irmão desencarna e, ao desencarnar lá no mundo espiritual, descobre que fora vítima do próprio irmão, né? Ele só descobriu depois que desencarnou. Lá, desencarnado, ele verifica que o irmão está com a mulher dele. Ele desencarna,
por homicídio, que fora vítima do seu próprio irmão, que egoisticamente queria a esposa do que desencarnou. Ou seja, o irmão queria a cunhada e provocara a morte do irmão. E ao desencarnar, ele descobre a situação terrível, que fora vítima do próprio irmão. Nossa. E aí, o que acontece, né? Ele começa a gerar uma vingança. E tão logo o seu irmão desencarna também, lá na frente, por um motivo necessário, né? Porque todos nós um dia iremos desencarnar. E aí se trava o quê? Uma luta terrível lá no umbral, né? Lá na parte astral inferior. Porque ele não evoluiu, tamanha vingança. Que nós aprendemos... O que desencarnou ficou com raiva, então, muita raiva. Nós aprendemos, Silvia, que não importa o que acontece, porque se nós aprendermos, existe sempre uma ação e uma reação. Todo efeito tem uma causa. Por que será que esse irmão tinha tendência em querer de forma egoísta, querer a cunhada? Alguma coisa até poderia ter ocorrido no passado, se nós observarmos. E aí nós aprendemos que Deus tem a sua lei de infinita misericórdia, que dá a cada um de acordo com as suas obras. Que nós não precisamos querer nos vingar daquela pessoa que faz mal para nós. Porque a lei do Pai, Silvia, vai buscar-nos onde estivermos. Se nós estudarmos, se nós aproveitarmos o nosso tempo aqui na Terra, nas leis de Deus, nas leis naturais, nas leis divinas, e o Livro dos Espíritos pergunta, né? O Kardec pergunta aos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Lá na questão 621, responde os Espíritos, está escrita na consciência do ser humano. Então, todos nós temos a nossa consciência que a lei do Pai é infalível, o que devemos fazer e o que não devemos. Entendi. Aquilo que nós não queremos para o outro, nós não vamos fazer. Ou seja, tem que entender que foi um ato de inferioridade. Isso. E perdoar, mas perdoar de fato. Porque como você disse, né, as leis estão gravadas na nossa consciência. Tudo que acontece. Então, se a gente, assim, diz, eu te perdoo, da boca para fora, como o povo costuma dizer, não adianta nada, né? Silvia, então, se nós aprendemos aquilo que você falou, a lei divina, a lei natural, vai buscar o cidadão onde ele estiver para que ele cumpra, que ele resgate a desarmonia que ele causou na lei, né? Porque a lei é estruturada na lei do amor, o universo inteiro é estruturado na lei do amor. Qualquer falha que provocamos nesse universo, nós temos que reparar a falha. Se nós estudamos, nós sabemos, deveremos ser resignados, pedir perdão, ou seja, entender que um momento ou outro, aquela criatura vai resgatar, vai reparar a falha que ela cometeu. Certo. E assim foi o irmão que desastradamente provocou a morte do outro irmão, né? Certo. Então esse irmão que desencarna, ele de uma forma vingativa ficou tomado por aquele sofrimento no sentido de se vingar. Enquanto ele não se vingasse, ele não seria aquele espírito que até então se achava. Certo. Olha só o tempo que ele perdeu, né? Isso serve para nós também. Quando alguém nos causar algum sofrimento, alguma amargura, vamos tentar nos recompor. Vamos, através da oração, pedir força, coragem e sabermos que Deus está vigilante sobre tudo e que a lei do Pai vai me dar força, coragem para eu me reerguer diante daquele mal que eu fui acometida, que eu fui vítima. E esse espírito que desencarnou não tinha esse entendimento. Ficou e sofrendo. Passou a curtir uma vingança imensa, né? E aí o que ocorre?
Quando o irmão desencarna, foi aquele egoísta ao encontro daquele vingativo que aguardava. E eles ficaram muito tempo ali na parte, no astral espiritual inferior, sofrendo, se debatendo. Até que um dia, nós sabemos que às vezes tem um parente que intercede por nós, a mãe, o pai, alguém sempre faz essa intercessão por nós. Tomara mesmo, né? Porque senão, se ninguém Então, eles receberam essa ajuda e aquele que praticou o homicídio, ele reencarna. Ele reencarna. Certo. E a mulher, que era a cunhada, ela vem como mãe daquele que praticou o homicídio. Nossa. Se ela no passado ela ficou como mulher do irmão que praticou o homicídio, agora é a mãe do cunhado que possuíra como esposa. Deu para entender? Eles têm nomes. Vamos colocar os nomes. Era Pedro. O Pedro é o que sofre de catalepsia, que sofre possessão e que vem... Quando volta a reencarnar. Volta a reencarnar. Então o Pedro é o que praticou o assassinato, é isso? Isso, Silvia. A lei de Deus é infalível. Nós falamos que quando nós praticamos alguma ruptura na lei, alguma falha, algum desequilíbrio, nós deveremos reparar esta falha. Se não com amor, será pela dor. No caso, o assassino reencarna como Pedro e tem como mãe a sua amante. Ex-amante do passado. Isso. Para ficar claro para os nossos ex-amante do passado. Telespectadores. Cunhada do passado. Entendi. Né? Certo. E aí ela vem segurar, né, o assassino no colo, nos braços, né? Para você ver como é a lei. É um outro tipo de amor, né? É um amor transcendental da mãe, né? Então, o que ocorre? O Pedro estava com a possessão, né? É um assunto muito delicado, sabe, Silvia, de se explicar. E a possessão de quem? Do irmão. Do irmão. Que não perdoou de jeito nenhum. Não perdoou. Olha que sofrimento. E entrou num processo de né? vingança, né, Silvia? Olha o tempo que ele está perdendo também, né? Assim, e sofrendo, o pior é sofrendo. Pois é, tudo que traz sofrimento não vale a pena, né? Mas e a nossa ignorância até quando adquirimos todo o conhecimento, né, Silvia? Então. E que ocorre? Allan Kardec tratou com muita delicadeza, com muito cuidado, essa palavra possessão. Se nós estudarmos no livro dos médiuns, em primeiro momento ele não admite a possessão. Certo. Porque ele quis deixar bem claro que é impossível um espírito se apoderar do corpo de outro encarnado, porque o encarnado, ele, no momento da fecundação, ele se ligou a molécula, ali naquele corpo que se formou. São individualidades, Isso, né? Então é impossível alguém chegar, tirar o outro da casa, que o corpo é a nossa casa, e falar, sai daí que eu vou ocupar a casa, né? Certo. Que é o corpo. Mas lá na Gênesis... Mesmo porque a própria ciência diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então Kardec, um cientista, né, não podia aceitar. Então, uma criatura devidamente preparada para receber a codificação. Então, no livro dos médiuns, ele não trata da possessão, ele vai tratar da possessão lá na Gênesis, né? Certo. Que ele diz que tem momentos em que a criatura encarnada, por motivos, né, de sintonia,
por motivos de desregramento espiritual, Certo. ela deixa com que o outro, por alguns minutos, tome conta do seu acervo físico, do instrumento que é o corpo, né? Então, no caso, existia uma sintonia entre eles, dos dois irmãos. Que vem a ser como a gente estuda perispírito a perispírito, no caso, né? Isso. No caso, Silvia, ele estava ali numa simbiose, como parasita, de ódio, né? Então, o que acontece? O irmão que estava procedendo à vingança está ali, perispírito a perispírito, no Pedro, que está reencarnado agora, se vingando, tomando conta do equilíbrio do Pedro. Certo. E aí, aparentemente, para a medicina, ele tem uma epilepsia, e para o centro espírita, a parte espiritual, ele está possuído, ele está passando por uma possessão. E ele chega assim, totalmente perdido, né? E a Celina, que é uma grande médium, uma médium estudiosa, nós temos estudo dela aí no capítulo 11, lá no capítulo 11, e em outros capítulos, ela tem um mandato mediúnico, né? Certo. Só dado, concedido àquelas médiums muito estudiosas, de uma elevação enorme. E ela impõe a mão, através de um recurso magnético, no Pedro, onde a entidade se desvincula. Aquele vingador, que é o irmão, que está se vingando, certo, é liberado, se desvincula ali do corpo físico do Pedro, ela dá um passe que foi o assassino. Certo. Ela dá um passe magnético. Nós sabemos que quando temos uma obsessão, né, é através do magnetismo humano que nós conseguimos liberar, soltar a entidade, né? E no caso, Pedro. Então, é muito perceptível neste momento, quando a Celina é esse espírito de alta envergadura, que ela é física, ela está no físico, né? Ela é médium. Então, ela consegue separar os dois. Que lindo. Que socorro, né? Lindo. E aí, no caso, nós vimos o primeiro que era socorro espiritual, né? E aí, esse já é um outro tipo de socorro, mas é um socorro espiritual também, também, né? Mas em outra situação. Era uma outra situação. E aí, o que ocorre? Aí, neste momento, ele vai passar pelas assistências, várias, né? Para ele se recompor, para ele se reequilibrar. Porque nós sabemos que depois de uma grande obsessão desse tipo, ele está totalmente ali aniquilado, né? Seus centros de forças, seus fluidos vitais. Ele está assim totalmente drenado, né, Silvia? Ele vai ter que passar por várias assistências bem... Fora o que também ele deve tomar medicação, né? Então nós sabemos... Há necessidade no caso de epilepsia, nós né? sabemos, Silvia, se estudamos o livro lá, Loucura sob Novo Prisma, do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, ele explica bastante. Se a obsessão fica por curto tempo, uma assistência espiritual fica tudo bem. Mas se a obsessão é longa, ela pode afetar partes cerebral, né? Partes dos neurônios, vários órgãos, inclusive, Silvia, pode afetar. O filho do Dr. Bezerra de Menezes era estudante de medicina e teve que parar o curso, né? Isso. Porque não ficou sem condições da obsessão prolongada, né? Então, nesse livro mesmo, ele explica se a obsessão ficou muito tempo, ela afeta os órgãos físicos, né? Então, o que a medicina detectou que seria uma epilepsia, ela vai ser tratada de forma medicamentosa e, paralelo a isso, assistências espirituais para que ele se reequilibre, os seus centros de força se harmonizem. Claro. Também vamos deixar claro aqui para os nossos telespectadores que nem todos os casos de epilepsia pode ser uma obsessão, como nesse caso, né? Não vamos generalizar, né? Mas pode ser alguma coisa do passado, não? Aí não importa. Por isso que Deus é misericordioso e nos faz chegar
com o esquecimento do passado. Isso, né? nós- Então não vamos generalizar né, aqueles que têm parentes com epilepsia, mas não custa levá-lo ao centro espírita. Isso mesmo, Não custa, né? É. Para tomar uns passes, não custa fazer evangelho no lar, que aí sempre vai ter esse socorro lindo, espiritual, maravilhoso. né? Que a gente está falando. Então, e aí o André Luiz pergunta, né, para a equipe se ele é um médium, né, se ele tem um potencial de médium. Ele diz que sim, né? Não é porque ele passou por todo esse transtorno que ele não poderá vir a ser um grande médium, desde que ele se reequilibre, desde que ele se evangelize, Certo. e aí sim ele será um grande médium. E aí, ressaltando bem o que você está falando, Silvia, a gente nunca, nós não temos um divisor assim, de saber se é parte espiritual ou se é físico, né? É o que falamos na obsessão. Pode interferir na parte física, Exato. não é? Então, muito interessante o que você falou, de fazer essa situação conjunta, Isso. médica e espiritual sempre, Silvia. Sempre. Não é? Porque o físico pode vir afetado já desde o nascimento. Verdade. Ou pode ter um problema de obsessão, como no caso do Pedro, que é real. Verdade. Que a gente já viu isso Isso. aqui, não sei, né? Se dá tempo, eu vou explicar uma vidência, várias vidências que eu tive quando trabalhava num determinado assistente espiritual, logo que eu comecei. Então eu vi assim o assistido chegar, o encarnado, sentar no banquinho, e aí acontecia todos os passes, né? Que a gente sabe que o plano espiritual ali está agindo, e eu via marcas saindo. Então o obsessor é desligado naquele momento e levado em macas. É um trabalho lindo, maravilhoso, emocionante. Eu tinha vontade de chorar, de ver tanta ajuda, tanto socorro. Aqui na Fiesp mesmo, quando eu trabalhei há muitos anos nesses trabalhos espirituais, né? Que a gente nem via movimento dos passes, não havia um médium recebendo espírito, nada. Mas pela evidência a gente vê um trabalho imenso espiritual de marcas de obsessores sendo levados para um pronto-socorro, né? Para deixar aquele encarnado que veio à procura de ajuda pensar, porque às vezes o encarnado não consegue nem ouvir o evangelho. Isso, não é? verdade. E ele então conseguia ouvir o evangelho. Na outra vez que ele vinha, ele já estava diferente, né? Então é emocionante. É emocionante a gente ver, né, esse trabalho lindo, lindo. Então, na verdade, né, Fátima, nós estamos ligados com o mundo espiritual a todo momento. Nos trabalhos espirituais, aqui nessa sala, já né, houve evidências e tudo. Então, a gente tem que pensar isso. Nós estamos ligados. E por isso que a vida continua e aqueles que não acreditam ficam assim muito mais... sofrem muito mais. Né, porque não Silvia? perdoam, como você explicou perfeitamente bem, de forma muito linda. A pessoa sofre porque não tem entendimento, né, Fátima? Não tem amor no coração. Eu acho que você, como diretora do ensino, vê muito isso na área de ensino, né? As pessoas se transformarem pelo aprendizado, Nossa, é muito lindo, né, Silvia? É bem mágico. E lembrando dessa situação, já que o livro quem psicografou foi o nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, ele dizia nas suas colocações que ele não sabia muitas vezes quem era encarnado e desencarnado. Olha. Porque a mediunidade que ele tinha, todas as modalidades bem maravilhosas, ele muitas vezes nem separava o encarnado do desencarnado. Tamanha a veracidade de que somos todos iguais, Silvia. A diferença é que um está no corpo físico, materializado, e o outro continua no mundo hiperfísico, que é tão somente através do perispírito, né? E nós não acreditamos. Mas o que é importante lembrarmos, Silvia? Que todos nós teremos o nosso momento, a nossa estrada de Damasco, tal qual Paulo de Tarso né? Teve a sua estrada de Damasco. Verdade. Que bom se nós tivéssemos
lucidez, né? Momento assim, de êxtase, né, do Saulo de Tarso. E nós também, que bom se nós procurássemos crescer através do conhecimento, através do amor. Não precisássemos passar pela experiência da dor, do sofrimento, para despertar que somos espíritos imortais. Seria tão bom, acho que talvez na transformação do nosso planeta, Isso né? Em mesmo, regeneração. Silvia. Quem sabe a gente vai sofrer um pouco menos, Verdade. né? Então, eu vi o Divaldo num comentário que ele fez que há muito mais espíritos bons na Terra do que maus. É que os maus, as trevas são barulhentas. Isso. Então parece que nós estamos numa loucura, né? E tal, que o mundo tá horrível e tal. Mas a maioria já está reencarnando, os bons já estão reencarnando para essa transformação. Esses que estão fazendo esse barulho tem a última oportunidade, vamos assim dizer, né? Temos que fazer muitas preces por eles. Verdade, né? Silvia. Então, o nosso tempo já está acabando, eles estão nos avisando, mas eu queria também aqui deixar o nosso agradecimento, não só pela presença de hoje, mas por você ter feito essa parceria conosco. Os nossos telespectadores estão felizes com as aulas que nós estamos dando, agradecer também à TV Aberta por ter nos dado essa oportunidade de ter mais 2 horários. Então, é com a área de ensino que nós fizemos essa parceria para colocarmos as aulas do curso que é o Espiritismo. Posso te dizer que todos estão gostando muito, já recebemos o feedback do Canadá, do Japão, que lindo, do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. E as cidades do interior de São Paulo, né, estão assistindo também. Alguns já estão dando as aulas, fazendo o curso. São centros que não têm aula, né? Então o médium, ele teve aula em algum outro centro espírita e ele vai para aquele centro espírita, começa a dar passe. Mas o importante é esse conhecimento, né? Que hoje nós passamos assim alguns trechos do livro somente, porque o livro é muito rico, né? Mas para que o aluno seja realmente aquele que procura, que pesquisa, que se interesse e que se renove interiormente pelo ensino. Muito obrigada, Fátima. Obrigada mesmo pela parceria, por estar aqui, por ser nossa amiga de todas as horas. Nós estamos às ordens, Silvia. Contem conosco, nós estamos sempre com as portas e o coração aberto. Tá? Nós vamos continuar. Muito obrigada pela confiança. Nós vamos continuar com os livros de Chico Xavier, que tem histórias muito importantes que elucidam muito a codificação. É verdade, Silvia. Não é? Obrigada, Silvia. E assim nós vamos encerrando essa entrevista com a Fátima Luiza Giro e vamos nos dirigir nesse momento ao local da pintura mediúnica. Vamos ver como ficou o quadro? E assim, depois de algum tempo, retornamos com essas belas telas meridiúnicas. E assim que hoje, retornando, a Juvita faz esse lindíssimo quadro. E eu gostaria de saber, Juvita, que eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores o que você sentiu, como foi retornar esse trabalho, de passar aos nossos telespectadores essa arte espírita. Desde ontem, senti uma tranquilidade muito grande. Me preparei, conversei com os amigos espirituais e pedi reforço, porque um pouco eu já aprendi com eles, mas como eles fazem, eu nunca vou fazer, né? Então, eu agradeço muito a espiritualidade, porque sem eles eu pararia de pintar, né? E também agradeço a essa casa que me acolheu. Eu estou com 85, eu cheguei aqui com 83, fazem a conta agora para encurtar o nosso assunto aqui. Entende? E você agradeço. Chegou com quanto? Eu cheguei com 33. 33? Estou com 85. Então. E nem parece. Eu acho que a arte espírito, teu trabalho espiritual te remoçou. Eu não sinto. Não parece. Não sinto, porque eu tenho saúde. Então. Cheguei aqui doente, fiquei curada aqui. Olha! E com câncer no intestino. É mesmo, Juvita? Depois veio outro aqui. E os dois, no Salão Bezerra de Menezes, eu fiquei curada dos dois.
Que coisa linda, que depoimento maravilhoso. Nós não esperávamos isso hoje. Não, Juvita. Eu não faço propaganda disso, Que bênção, né? Ter você aqui. Porque tem gente que diz, não, ela nunca teve câncer, teve isso nada. Nem parece mesmo. Pessoas que duvidam, não, espiritismo nada disso, não, né? Mas a sua fé, então, se fortalece cada vez mais. Cada vez mais. E eu oro pelas outras pessoas. Ontem fui visitar aquela que está no AC Camargo, foi operada. A outra que está lá, mora abaixo do meu apartamento, que eu assisto ela, que ela está com câncer no nariz. E se trata lá no prédio das mulheres, né? Hospital das Mulheres. Certo. E assim vai indo. E se a gente não der essa atenção, esse cuidado para os nossos irmãos que estão sofrendo aquilo que a gente já sofreu e que nós ficamos curados, então o que nós estamos fazendo? Plantar semente. E procuro plantar muito pouco ainda. Não, você faz um trabalho magnífico. Espero poder fazer um pouco mais. Nós somos muito felizes de ter você aqui conosco, sabe? Muito mesmo, e eu tenho certeza os nossos telespectadores já te conhecem, né? E eu tenho certeza, ela estará na Festa Kardec, sim, pintando também, e vocês terão a oportunidade de vê-la também. Muito obrigada, Juvita. Então, eu agradeço aos telespectadores, né? E que eles assistam para ver como é o trabalho, não nosso, mas de todos aqueles que aqui vêm e que deixam o seu trabalho. Mostrar que a vida continua. Que a vida né? continua. Que nós temos esse socorro espiritual, como hoje nós comentamos aqui, tanto com a Fátima Gil. E falaram uma coisa que me perguntaram essa semana ainda. Mas como é que o Espírito fala com você? Eu falo, olha, eu tenho o dom da audição. Eu tenho o dom de ouvir telepaticamente. Né? Isso é mediunidade, isso não é todos que têm. Porém, eu confirmo se é mesmo, se é um espírito, se é aquele espírito, se é aquele amigo. Né? Então é isso que nós temos que fazer. Que o Kardec não aceitar em tudo. O Kardec não aceitava todos os fenômenos. Não aceitar tudo. Sempre que você tem uma novidade, como se diz, agora não me vem a palavra. Uma situação diferente. Isso. Você sempre tem que ficar com os pés no chão e a cabeça voltada para Jesus. Que Ele não deixa mais nós nos enganarmos. Viram? Por que as telas saem tão lindas? Que médium disciplinada, tá vendo? Então, muito obrigada, Juvita. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês, telespectadores queridos, pela audiência. Não esqueçam, esse programa será reprisado no próximo domingo, aliás. No próximo domingo, às 16 horas. Muito obrigada a todos.